Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, que privilégio, que honra estar aqui. Muito grato pelo convite. É um prazer imenso, nós nos sentimos da casa já. E quando o pastor Jerry falou, vou te chamar para pregar aqui. Nem que seja num banquinho, você vai pregar aqui. Eu falei, eu acredito. E estamos juntos aqui com o maior prazer, com muita alegria. Ainda finalizando essa recuperação, que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Estamos caminhando para o fim. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, vamos ao texto da palavra de Deus, livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o pastor Jerry falou sobre a Semana do Avivamento, falei, esse tema muito me interessa. Gosto muito de falar sobre avivamento, estudar sobre avivamento e tenho certeza de que nós estamos prestes a um grande avivamento final da Igreja do Senhor na Terra. E a colheita de almas que haverá será algo sem precedentes na história, porque se aproxima o tempo do fim. Amém? Quantos vão participar desse avivamento? Diga amém. Aleluia. O texto da palavra de Deus nos diz, Isaías capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Nos ensina, Senhor, nos fortalece, nos exorta, nos edifica pelo poder da sua palavra nessa noite. Uma vez mais nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, fique à vontade. Louvado seja Deus. Amados, o tema da mensagem que nós iremos meditar nessa noite, o título dessa mensagem é As características de um verdadeiro avivamento. As características de um verdadeiro avivamento. E quando nós falamos de avivamento, nós nos lembramos dos grandes avivamentos da história, como o despertamento, o grande despertar que aconteceu com Jonathan Edwards, com George Whitefield, nas colônias americanas, quando aqueles homens ganharam tantas almas para Jesus. Jonathan Edwards tinha um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha que sermão interessante.
E diz a história que as pessoas ouvindo o sermão dele caíam no chão, chorando, emocionadas, pedindo perdão pelos seus pecados. Naquelas grandes aglomerações, era comum as pessoas começarem a gritar de alegria, gritar por conta da alegria da salvação. Sabe, diz a história que igrejas foram abertas, escolas foram abertas, os impactos sociais daquele grande avivamento foi realmente notório naqueles dias. É comum a gente se lembrar de avivamentos como o avivamento metodista de John Wesley, na Inglaterra. John Wesley era um homem muito doido. Ele tinha uma vida de oração assim, extremamente fora do comum. Ele chegava a orar 4 horas por dia. Ele acordava pela madrugada, ele orava. E ele subia no seu cavalo e começava a ler a Bíblia, cavalgando. E ele percorria todo o Reino Unido, pregando o Evangelho de Jesus. John Wesley era um pregador normal da igreja anglicana, mas quando ele recebe o batismo com fogo, ele começa a pregar de uma forma tão veemente, que aqueles homens excomungam ele da igreja que ele pastoreava. E ele começa a pregar nas ruas. John Wesley sai pelas ruas e começa a pregar, e daí ele diz aquela frase tão famosa: o mundo é a minha paróquia. John Wesley, um homem fervoroso em Deus, ele dizia: eu me encho de fogo e as pessoas vêm para se queimar. Nós iremos nos lembrar de grandes avivamentos na história, como o avivamento de Gales, avivamento do país de Gales, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Pense num jovem cheio do fogo de Deus, um jovem que se propôs a orar e buscar o avivamento do alto. Aquele jovem, em 9 meses, Deus usou ele tremendamente, e em 9 meses, 100.000 almas foram alcançadas para Jesus. Aquele jovem começou a pregar o Evangelho, sinais, milagres, curas, e 100.000 almas se renderam a Jesus. Os estádios se fecharam, não tinha mais ninguém lá. Os bares se fecharam, não tinha mais ninguém lá. Não havia mais as prostitutas que havia na rua, naquele tempo, naquela época. Todos se converteram a Jesus. Eu fico olhando e pensando sobre esses avivamentos. O avivamento tão conhecido da Rua Azusa, 1906. Um avivamento que começa com William Seymour, um homem que começa a buscar a face de Deus, e num contexto de extrema segregação racial, onde havia banheiro para brancos e banheiro para negros. Um ponto de ônibus para brancos e outro ponto de ônibus para negros. Naquele grande avivamento, brancos e negros, latinos e asiáticos se reuniam sob o mesmo teto para adorar o Senhor Jesus. Um grande avivamento que trouxe o batismo com fogo, o dom de línguas, de onde saiu denominações como a Assembleia de Deus, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que persistem até hoje, existem até hoje. Nós pensamos em grandes avivamentos como estes, irmãos, como o das cruzadas da década de 50. Uma grande figura foi Billy Graham. Billy Graham, ele percorreu 185 países pregando o Evangelho. Hoje existem 195 países reconhecidos. Então a gente pode dizer que ele percorreu quase todos os países do mundo pregando o Evangelho. E Billy Graham, estima-se que ele ganhou 215 milhões de almas para Jesus, através das suas cruzadas. É mais do que a população do Brasil inteiro. Se a gente juntar todo mundo do Brasil, desse país gigantesco, não dá ainda o que Billy Graham ganhou pregando o Evangelho de Jesus. Em 74 esteve no Brasil pregando no Maracanã, onde milhares de almas se renderam a Jesus. Nós vamos nos lembrar desses avivamentos que impactaram, mas a pergunta é: estas são características de um verdadeiro avivamento ou são apenas os resultados de um verdadeiro avivamento? Porque conversões em massa, milagres, sinais, prodígios, vidas se rendendo a Jesus, tudo isso são resultados de um verdadeiro avivamento. Mas quais são as características de um avivamento genuíno? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. As características. E é interessante porque, quando eu falei, Deus, que texto que eu vou pegar para falar sobre avivamento?
Deus falou, Isaías 6. Eu comecei a ler esse texto, eu falei, é o avivamento todinho, do começo ao fim, sem pôr nem tirar. E o texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, vai nos falar sobre o rei Uzias. O rei Uzias foi proclamado rei aos 16 anos de idade, pelo povo de Judá. Foi um rei que teve um início célebre, um rei poderoso. Ele fez a vontade do Senhor como seu pai Amazias. Ele não usurpou o trono, ele não lutou pelo trono, apenas proclamaram o garoto de 16 anos de idade como rei. Ele construiu torres fortificadas, travou batalhas, venceu povos como os filisteus, os amonitas, cobrou tributos desses povos. O rei Uzias era lindo, era maravilhoso, tinha um exército numeroso, gigantesco, um poder militar muito forte, um poder bélico atraente. Só que, certo dia, a Bíblia diz que o seu orgulho provocou a sua queda. E Uzias entra no templo, toma o incensário, e ele mesmo acende o incensário e oferece incenso ao Senhor. Os sacerdotes olham para aquilo e falam, Uzias, você não pode. Uzias, isso não cabe a você. E ele se ira com os sacerdotes. E naquele momento o Senhor o fere de lepra. E ele sai daquele templo leproso. Isso nos diz, irmãos, acerca do perigo de que muitas pessoas têm vivido, de ter um início tão bonito, um ministério tão frutífero, mas em dado momento a vaidade e o orgulho tomam o coração, encontra um trono no coração, e ali vem a sua queda. Diz o texto que até o dia da sua morte Uzias ficou leproso, e ele foi morar numa casa separada de todos, e até o dia da sua morte esteve leproso. Isaías está dizendo, foi naquele ano em que morreu aquele rei, o rei Uzias, que tinha lepra. Foi no ano em que a justiça de Deus, a sentença de Deus foi cumprida sobre a vida dele. Eu imagino o tempo de frieza espiritual que aqueles homens viveram ali. Porque o rei tão lindo, que servia a Deus, que temia ao Senhor, agora por um momento de deslize, ele caiu, estava sentenciado pela justiça divina. Eu imagino a frieza, a contrariedade no coração do povo, que viu um rei que serviu a Deus, que fez a vontade de Deus, mas por um deslize, agora estava vivendo o juízo de Deus. Então Isaías está dizendo, naquele ano em que o ciclo virou, naquele ano em que a sentença foi cumprida, e aí Isaías diz, eu vi ao Senhor. Aqui eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, Isaías ele vive um avivamento pessoal. Isaías está vivendo um avivamento pessoal. E todo avivamento coletivo antes se inicia por um avivamento pessoal. Muitas pessoas estão buscando um avivamento coletivo na sua igreja, na sua comunidade, no lugar que vive. Só que não entendem que o avivamento não vai surgir para que elas possam assistir. Não. O avivamento se inicia em nós. O avivamento se inicia no secreto. Todos os avivamentos se iniciaram com um homem, uma mulher de Deus, orando, clamando, buscando a face de Deus, se trancando no secreto e clamando, e chamando este avivamento sobre a própria vida, para que depois eles pudessem impartir isso sobre outras pessoas. Antes de ser coletivo, o avivamento tem que ser pessoal. Isaías não leva o avivamento para aquele povo, não leva a palavra de Deus para aquele povo, e não traz o impacto de avivamento que Deus queria usar ele para trazer, antes que ele mesmo fosse avivado, de modo pessoal, individual. Diga, o avivamento, diga, começa por mim. Tem noção do que você acabou de falar? A segunda coisa que eu vejo, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Todo avivamento começa com um homem que contempla Deus, uma mulher que contempla Deus. Todo avivamento surge de alguém que está olhando para Deus e contemplando a beleza da sua santidade, irmão.
Sabe, muitas vezes nós queremos o avivamento, mas nós estamos olhando para as pessoas, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para a sociedade, para os outros, para aquele pregador, para aquele irmão que é referência ministerial, nós estamos olhando para os outros, mas o avivamento só se inicia quando nós contemplamos a face de Deus, a beleza da sua santidade. Até que nós tenhamos a visão dele, o avivamento não acontece. A gente tenta, a gente se esforça, mas parece que não acontece nada. Por isso, se você quer viver um avivamento, comece a olhar para ele. Comece a olhar para ele. É interessante, irmãos, porque João capítulo 12, versículo 41, João escreve dizendo que nesta visão, Isaías estava vendo o próprio Senhor Jesus. João escreve dizendo que esta era uma visão messiânica. Por isso que Isaías diz: os meus olhos viram o rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isaías contemplou o próprio Senhor Jesus no trono. Uau! João 12, 41. Você pode ler depois. Diz que Isaías viu a glória do Cordeiro. E por isso testificou, por isso que ele é o profeta messiânico, porque ele começa o seu ministério enxergando Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Os nossos olhos precisam se voltar para Jesus. Os nossos olhos precisam se voltar para Ele. Quando olhamos para o homem, quando olhamos para as pessoas, nós caímos, nós falhamos, nós fraquejamos, nós nos desanimamos comumente. Porque o homem é falho, nós somos falhos. Mas quando nós colocamos os nossos olhos nele, tudo começa a dar certo. Uma chave vira e o avivamento começa a se manifestar na nossa vida pessoal. Tenha olhos para Ele. Cantares nos fala sobre os olhos de pomba. A pomba só consegue direcionar o seu olhar para um ângulo. Ela não tem uma visão periférica muito abrangente. Nós precisamos ter olhos como de pomba. Olhar para Jesus, enxergá-lo e focar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí Isaías começa a descrever toda a visão. Assentado sobre um alto e sublime trono. E a hora do seu manto enchia o templo. E os serafins estavam sobre ele, com 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Com 2 cobriam os seus olhos, a sua face. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele contempla o Senhor. Mas sabe o que acontece, irmão? No momento em que ele contempla o Senhor, diz a Bíblia que ele diz: ai de mim, porque sou pecador e os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Mais uma característica do verdadeiro avivamento. Quando chega o verdadeiro avivamento, irmão, eu vou dizer: ai de mim. Sabe por quê? Porque Isaías, nos primeiros capítulos do livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele está profetizando às pessoas, às nações, aos povos, e ele diz: ai de ti por causa disso, ai de ti por causa daquilo, ai de ti por causa desse pecado, ai de ti porque não se arrepende, ai de ti. Mas quando ele vê a imagem do Cordeiro no trono, ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou pecador e os meus olhos viram o Rei. O verdadeiro avivamento, irmão, ele chega, sabe quando? Quando nós começamos a parar de apontar o pecado do outro e começamos a reparar nos nossos próprios pecados. O verdadeiro avivamento vem quando nós começamos a parar de colocar a culpa no outro e começamos a sentir culpado. O verdadeiro avivamento vem quando o dedo profético não está mais para o irmão da esquerda nem para o irmão da direita, está para mim mesmo. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Quando eu reconheço os meus pecados,
quando eu reconheço a minha vulnerabilidade diante dele, a minha pecaminosidade diante dele, o verdadeiro avivamento vem quando eu começo a me melhorar diante dele. É fácil dizer, ai de você. É fácil dizer, você está errado. É fácil dizer, você não deveria ter feito isso. Mas é difícil falar, eu não deveria ter feito. Eu pequei, eu errei, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Sou eu, Deus. Quando chega o verdadeiro avivamento, irmãos, nós reconhecemos e temos uma consciência ampla de quem Deus é, da sua grandiosidade e da nossa pequenez diante dele. O verdadeiro avivamento, ele traz consigo constrangimento. Se você não está constrangido diante da beleza dele, você ainda não alcançou o verdadeiro avivamento. Se você não consegue se constranger com o amor dele e falar, Deus, como que o Senhor, sendo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, consegue me amar? Você ainda não chegou no avivamento. Mas quando você derrama as suas lágrimas e fala, Deus, eu sou tão insignificante, e o Senhor consegue me amar e se importar comigo, como pode? Irmão, essa indignação tem que tomar o seu coração, o meu coração, porque isso é arrependimento. Não importa se você tem 50, 60, 70 anos de crente, não importa. Eu e você precisamos sentir o ai de mim, todos os dias. Nós estamos falando de um profeta de Deus reconhece o seu pecado. Sabe por que nós não encontramos mais o avivamento por aí, irmão? Porque as pessoas não querem mais falar ai de mim. As pessoas querem se mostrar melhores do que as outras. Todo mundo quer melhorar o outro, apontar o outro, como foi dito aqui pelo Samuel. Não podemos consertar a outra igreja. Todo mundo quer melhorar o outro, mas e a si mesmo? É fácil querer a mudança do outro, mas e a minha mudança? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque eu sou um pecador e os meus olhos contemplaram o Rei. Sabe, quando eu olho para Evan Roberts, esse homem do avivamento do país de Gales, a imprensa vai atrás dele, e chega num culto, procurando Evan Roberts, porque eles queriam saber o que estava acontecendo. Porque os estádios estavam vazios, os bares fechados, todo mundo se converteu. Evan Roberts se esconde atrás do púlpito. Se nega a falar com a imprensa, porque ele não queria tomar a glória para si. Quando alguém dizia, você é o precursor, o líder desse avivamento, ele não aceitava esse título. Nada semelhante a isso. Ele dizia, foi ele que começou, é ele quem termina a boa obra, porque a glória é dele, por ele e para ele, todas as coisas pertencem a ele. Ele não queria tomar a glória para si, sabe, irmão? Por isso Deus podia contar com um jovem desse, 26 anos de idade. Evan Roberts. 100 mil almas para Jesus em 9 meses. Um país transformado. Um legado de avivamento. Será que Deus pode contar comigo e com você para fazer o que Ele quer fazer, irmão? Será que Ele pode realmente contar comigo e com você para fazer o que Ele quer fazer? Porque depois ele vai chegar e falar assim, a honra, a glória, o louvor pertence a mim. E você vai ter que apontar para cima e falar, é tudo ele, é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. Pergunta para ele, fala com ele. Não sou eu quem faço, é ele. Interessante, irmãos, porque o profeta ele continua e vai dizer assim, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece o seu pecado. Isaías reconhece o seu pecado. O profeta reconhece a sua pecaminosidade. Sabe o que eu entendo aqui? Mais uma característica do genuíno avivamento. O genuíno avivamento, ele tem uma marca. Ele traz consigo um pacto do homem com Deus na santidade, na santificação. Um pacto de santidade. É o que o verdadeiro avivamento traz. Sabe, hoje em dia, em muitos lugares por aí, a gente não pode mais pregar sobre santidade, pastor Jerry. Virou um palavrão, santidade. Virou um assunto ultrapassado, retrógrado. Mas os nossos pais, os nossos avós pregavam o tempo todo sobre santidade. Por isso eles experimentaram tantas coisas profundas em Deus.
Por isso o demônio caía lá na porta, não precisava nem entrar na igreja para expulsar. Por isso as coisas aconteciam, as manifestações vinham. A unção tomava todos os cultos, porque havia um pacto com a santidade de Deus. Billy Graham fala que a salvação se desenrola em 3 fases. A primeira é a justificação, a última é a glorificação, mas a do meio é a santificação. Enquanto nós estamos nessa terra, precisamos nos separar para Ele. E santidade não é um desejo de querer ser melhor que o outro, não! Santidade é um desejo genuíno de querer agradar o coração do Pai o tempo todo. Santidade é você falar: Deus, eu estou pensando se eu faço isso, mas se eu fizer, o Senhor vai gostar. Se eu fizer, eu vou te alegrar. Se eu fizer, eu estou tendo uma conduta, um comportamento de filho. É isso que Jesus faria no meu lugar? É isso que Ele faria? Portanto, o profeta reconhece: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então o serafim, irmão, ele vai lá e pega uma brasa tirada do altar e toca os lábios do profeta Isaías. Sabe o que é legal? Todo avivamento genuíno tem que ter fogo de Deus. A brasa foi tirada do altar e tocou os lábios do profeta. Interessante que ele não tira uma tocha do altar, ele não tira um fogo aceso do altar, qualquer coisa semelhante, ele tira uma brasa, algo que começou a queimar e ainda está queimando. Porque avivamento não é só queimar, avivamento é continuar queimando por causa dele. Queimar de amor por ele, muitas pessoas queimam, mas logo passa, logo acaba. Mas o avivamento é quando ele te desperta, te incendeia e você continua como uma brasa acesa. Jonathan Edwards, ele pregava e as pessoas faziam uma fila fora do templo, dobravam os quarteirões para assistir e ouvir Jonathan Edwards pregando. Certo dia a imprensa chega para uma daquelas pessoas que estavam na fila ali e pergunta: por que vocês ficam tanto tempo aqui? O que esse homem tem de tão especial, que vocês fazem essa fila quilométrica para ver ele pregando? E alguém responde: quando ele prega, ele queima. Quando ele prega, ele queima. Só isso. O verdadeiro avivamento, ele vem com o fogo de Deus. Quantos querem queimar para Jesus aqui? Quantos querem ser não uma tocha, mas uma brasa acesa para Jesus, que continua queimando e não para? Aleluia. Interessante também, irmãos, é que o serafim, ele tira a brasa do altar. E quando nós olhamos Levítico capítulo 10, nós vemos que Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, eles tentam acender um incensário com um fogo qualquer, quando a prescrição de Deus era que o fogo para acender o incensário deveria ser o fogo tirado do altar. Eles acendem o incensário com um fogo qualquer. A Bíblia diz que saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Porque o fogo precisa ser tirado do altar, irmão. Tem muitas pessoas por aí tentando produzir fogo que não é do altar. Porque o fogo do altar, ele vem junto com o sacrifício. Para você ter fogo do altar, você precisa levantar um altar para ele. A sua vida precisa ser um altar diante dele para que haja fogo do altar, irmão. Uma vida de sacrifício é o que gera fogo sobre o altar. E sabe, nós vemos as pessoas por aí tentando gerar fogo com estratégias midiáticas, com estratégias de coaching, estratégias empresariais. Nada contra o coaching, tá, irmão? Mas nada disso é o fogo genuíno tirado do altar. Tudo isso é fogo estranho diante do Senhor. Nada disso pode produzir um avivamento na minha e na sua vida. Somente o fogo do Espírito, e esse é tirado do altar. E eu te pergunto, como está o seu altar nessa noite? Como está o seu secreto? Como está o seu lugar de oração? Como está o seu lugar de sacrifício, de intimidade com o Pai? Deus está dizendo: levante um altar para que haja fogo tirado do altar. Ele vem e toca os lábios do profeta. E aí, irmãos, depois diz assim o versículo 8: eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendo aqui que a última característica que eu quero compartilhar com você nessa noite, do genuíno avivamento, é que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. É quando nós assumimos a responsabilidade. Não existe avivamento sem assumir a responsabilidade, irmão. Nós queremos o avivamento que é sobre nós, mas Deus não faz nada sobre nós meramente. Ele sempre faz algo sobre o outro, sobre o meu próximo, para que seja completo. Não pode ser só sobre mim, sobre você, tem que ser sobre o outro, tem que ser sobre o próximo. E o verdadeiro avivamento é assumir a causa. Hoje em dia Deus está dizendo: quem há de ir por nós? E muitos estão dizendo: eis-me aqui, envia aquele lá, porque eu tenho as minhas coisas para cuidar, Deus. Eu tenho a minha vida, eu tenho mais o que fazer. Mas quando nós assumimos a causa do outro, irmão, o avivamento ele toma sentido. Porque o profeta ele foi tocado por Deus, e ele recebeu um chamado para que ele pudesse ir anunciar. E o avivamento ele vai te cobrar algumas coisas. Ele vai pedir que você assuma algumas responsabilidades no reino. Você está pronto para esse avivamento? Eu não sei quem é que você vai ter que assumir a causa, não sei qual que é a causa que você vai ter que assumir, não sei o que vai acontecer, irmão, mas alguma responsabilidade você vai ter que tomar, e você vai ter que dizer: eu vou fazer isso, eu vou servir nisso, eu vou realizar isso, eu vou estar disposto, eis-me aqui. Sabe, existem pessoas do seu lado, existem pessoas na sua casa, existem pessoas na sua parentela que estão precisando que você erga a mão e diz assim: eis-me aqui, eu estou aqui, eu assumo a sua causa. Para concluir, irmão, eu quero trazer um testemunho pessoal para ilustrar esse último tópico. Eu vou tentar resumir, ser muito breve. Mas algumas semanas atrás, nós decidimos fazer uma viagem para a casa de uma tia nossa. E essa tia, ela estava aqui em São Paulo, mas tem uma casa em Extrema, Minas Gerais, na zona rural de Extrema. E nós ali falamos: tia, a gente está indo. Ela falou: só vou no sábado, pode ir um dia antes, vocês chegam lá, eu dou a chave, fica à vontade, pode entrar na casa, a gente chega no dia seguinte. Tudo bem. Ela ia chegar no sábado à noite. E a gente falou: estamos indo. Só que na região já não funciona mais o GPS, porque é zona rural, irmão. E aí eu falei: tia, dá um ponto de referência que a gente possa pegar no Waze. A gente põe no GPS, chega no ponto de referência, e aí você dá um mapa das ruas, porque a gente não lembrava qual que era o caminho. A gente foi lá há muito tempo, não lembrava. E mais, eu falei: tia, a gente vai acabar saindo daqui de noite, já vai estar escuro. Não, eu faço um mapa para vocês, vocês vão conseguir chegar lá, fiquem em paz. Lá vai a gente, pastor. A gente saiu daqui, já era de noite, Samuel. Chegamos lá por volta de meia-noite, no bairro, no ponto de referência. E aí começamos a seguir as instruções do mapa. Vira uma rua, entra na outra, vai na outra. Só que, irmão, estava uma chuva tão violenta, tinha chovido o dia todo. Pensa no dilúvio. Estava desse jeito. E a chuva não parava, meia-noite. E a escuridão era gigante em algumas ruas, não dava para enxergar um palmo à frente do nariz, de tão escuro que estava. E ali, a gente começou a procurar e não achava a bendita da casa da tia. E a tia aqui em São Paulo. E vamos entrar nessa rua aqui? Não é. Na outra não é. A chuva apertando, e eu já percebia que algumas ruas que não tinham asfalto, o carro já começava a patinar. Eu falei: Jesus, a gente vai ficar em maus lençóis aqui. E aí a gente procurou em várias ruas, a gente falou: não é aqui, não é ali, não é ali, não achava. Só restou uma rua. A gente falou: deve ser essa entrada aqui, a gente vai entrar aqui, vamos até o fim, a gente vai encontrar, vamos lá, só falta essa aqui. Irmãos, nós entramos naquela rua, a chuva forte, o escuro, não dava para saber exatamente onde a gente estava, tinha muitos terrenos construindo, muitos terrenos que não tinha construído nada também.
E nós fomos entrando naquela rua, e quanto mais nós entrávamos, mais estreita ela ficava. E chegou num trecho, irmão, que deu numa descida muito íngreme, muito íngreme. E eu falei, Jesus, se a gente descer aqui, tem que ter a casa da tia lá embaixo. Pelo amor, Pai, me ajuda aí. Porque subir a gente não consegue mais. Porque nesse barro que está aqui, o carro não vai subir. Irmão, foi dito e feito. A gente desceu e não tinha nada. Não tinha rua, muito menos casa de tia. Era o fundo do terreno de alguém, irmão. O abençoado não fechou a cerca, não colocou uma placa, não fez nada. E na escuridão a gente desceu lá. E aquela rua íngreme, o barro, a chuva. Havia do lado uma ribanceira que dava com uma cerca, que era o fim do terreno. Por pouco a gente não vira na ribanceira, irmão. Imagina o caos. Eu entrei e desci, consegui fazer a volta. Falei, vou tentar subir, pela fé. 2 metros, o carro já atolou. Acabou. Pela graça de Deus, tinha sinal ali ainda. Imagine eu, minha esposa, nossa filhinha atrás, uma filhinha de 3 anos. Uma escuridão terrível, já era mais de meia-noite. A gente não sabia onde a gente estava, irmão. Pensa no pânico, o desespero que vem no coração. Nessa hora você clama o sangue de Jesus com força. Você aprende ali o poder da intercessão na marra. Você aprende o poder da intercessão na marra. Aí, irmãos, pela graça de Deus, o sinal do telefone veio. Minha esposa ligou para a tia e falou, a gente está perdido. A gente não sabe onde nós viemos parar. Aí ela entrou em contato com um vizinho que estava próximo, conhecido. E a esposa disse, o meu marido, ele vai procurar os seus sobrinhos. E pode ficar tranquila, porque ele só volta quando ele encontrar. Senhor Vilmar, nunca vou esquecer o nome desse homem, irmão. É um anjo. Nunca tinha visto esse homem na vida. Um homem forte, alto, um senhor. Aquele homem, ele pegou o carro dele e saiu na chuva, mais de meia-noite, para nos procurar. Mas o carro dele também ficou atolado. Numa outra rua, num outro espaço. Aquele homem saiu do carro dele, voltou para casa de pé, debaixo da chuva, chamou um amigo, pegou um outro carro e foi atrás da gente de novo. E eu falei assim, Paula, pelo amor de Deus, avisa que se ele vier aqui, o carro dele também vai atolar, porque o nosso já está atolado, vai ser 2 carros atolados, não tem o que fazer, olha essa chuva. E aí, irmão, minha esposa tentou descer do carro para procurar ajuda. Eu falei, mulher, você vai aonde? Na hora que ela deu 3 passos, o pé dela enganchou no barro assim, não conseguia mais sair. E ela voltou para o carro correndo, com um monte de barro na sola da sandália. E eu falei, não tem o que fazer, vamos fechar o olho, vamos dormir, amanhã é outro dia. Irmãos, por volta das 2:30 da manhã, a gente ouve um barulho de carro lá longe. Irmão, pensa num breu, não dava para você ver nada, dava para ver uma casa a 1 quilômetro de distância, que até então a luz estava acesa, daqui a pouco eles apagaram e foram dormir. Eu falei, Jesus, o que vai ser da gente aqui? E daqui a pouco a gente ouviu aquele barulho, 2 homens desceram com uma lanterna na mão, e aquele homem chegou para a gente deu o farol, deu o sinal, eles conseguiram localizar e desceram, e ele disse, se você ora, ele falou assim que viu a gente, se você ora, agradeça a Deus, porque nesse lugar que você está aqui, nem o bombeiro, nem a polícia, ninguém aqui ia te achar nunca, nem eu que moro aqui a vida toda, estava conseguindo achar vocês aqui. Como é que vocês vieram parar aqui? Para você ver o perigo do escuro, né, irmão? A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés são a tua palavra, a importância da luz, porque não dava para localizar. E aí, irmão, aquele homem tomou a nossa filhinha nos ombros, subiu, o outro rapaz me ajudou de muleta, viram que eu estava com a goela na perna, falou, meu Deus, que situação, e foram me ajudando, minha esposa ajudando a subir. Certa parte do trecho, eu tive que descer com a mão no chão, subir com a mão no chão, para não escorregar e não cair, porque estava deslizando tudo, irmão. E aí, aquele homem levou a gente para a casa daquela família, a gente dormiu ali. No dia seguinte acordamos, tomamos café ali, aquele homem tinha um trabalho a fazer e deixou de lado e falou, vamos lá, foi lá resgatar o nosso carro, onde o carro estava.
E eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca vi esse homem na vida. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e falar, é sobre isso, assumir a causa é sobre isso. E a gente falou assim, poxa vida, seu Vilmar, o senhor deixou tudo, o senhor saiu lá da sua casa, o seu carro atolou, o senhor voltou, o senhor fez tudo isso para ajudar a gente. E ele naquela simplicidade, irmão, um homem da roça, ele disse, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Eu fiquei olhando aquilo, irmão, e por uma semana o Espírito Santo ministrava o meu coração. E se fosse você, você ajudaria? E se fosse você, sair debaixo da chuva, o seu carro atolou, você ia voltar para casa de pé na chuva, chamar um outro carro, você ajudaria, você faria tudo isso? Quando aquele homem chegou no carro e viu que eu estava com a gaiola na perna, irmão, que havia uma criança, meu Deus, pensa no desespero daquele homem. Ele nem imaginava isso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Nós precisamos assumir a causa de alguém. Ele bateu o pé e falou, eu só volto para casa quando eu encontrar eles. Nós chegamos na casa deles, já era mais de 3 horas da manhã. Pensa, irmão. Deus permitiu a gente passar por aquela situação para a gente aprender acerca disso. De que a gente precisa assumir a causa de alguém. Que Deus quer nos usar para ajudar alguém, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa na vida. Deus ele vai derramar um avivamento sobre mim e sobre você, irmão. Mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. A gente precisa estar pronto para assumir a causa. A gente precisa estar pronto para bater no peito e falar assim, eu assumo a responsabilidade, Deus. Eu só volto para casa quando eu encontrar eles. Haja o que houver. Jesus assumiu a responsabilidade na cruz. Os apóstolos assumiram a responsabilidade quando eles foram mortos, decapitados, torturados, crucificados por causa do Evangelho também. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade de fazer algo em prol de alguém. Isso é avivamento. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz, eis-me aqui. O eis-me aqui é a confirmação de que o avivamento pessoal chegou na sua vida. Quando você levantar a mão e falar, Deus, haja o que houver, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Conta comigo, Deus, eu vou até o final com o Senhor. Aí o avivamento chegou, irmão, na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero orar com você por essa palavra, amém? Aleluia, Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Eu tentei, da melhor maneira, Pai, expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, nós não queremos um avivamento teórico apenas, nós queremos algo que seja real. Mas nós não queremos também um avivamento que venha apenas para trazer o barulho, mas um avivamento que venha para nos trazer a responsabilidade, a incumbência no reino. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o nosso coração esteja disposto a servir mais as pessoas, e ser um canal, um instrumento do Senhor, no avivamento que o Senhor está trazendo, Pai. Sobre esta igreja eu profetizo, sobre a nossa nação eu profetizo, Pai, sobre a última hora, sobre esses dias nós profetizamos, Pai, que haja em nós a predisposição do serviço, o amor, que haja em nós o ai de mim, o arrependimento, o constrangimento, que haja em nós a sede por santidade e por justiça com o Senhor, Pai, que assim como o seu profeta, o seu filho, Senhor, ele viveu um verdadeiro avivamento pessoal, nós possamos encontrar contigo, nós tenhamos a visão do trono, nós tenhamos a visão da sua face, nós vejamos e contemplemos a beleza da sua santidade, e venhamos estar constrangidos, Deus, e dizer, ai de mim, Senhor, eu não sou nada, mas eu estou aqui, envia-me a mim, Senhor, faça em mim a sua vontade, Deus, que haja esse clamor em nosso espírito, Pai, para que assim como foi naqueles dias de Jonathan Edwards, de John Wesley, Senhor, de Evan Roberts, de William Seymour, de Billy Graham, que haja nas nossas vidas, Pai, um transbordar do seu poder, da sua unção, que não seja um fogo de palha, mas que seja uma brasa tirada do teu altar, que queima e continua queimando constantemente em nossos corações, a cada amanhecer, Senhor. Deus, faz em nós e
faz de novo, e faz para a sua glória, e faz nesses dias, Deus, tudo novo, Pai. O teu avivamento venha encontrar esta congregação, este povo, a tua igreja, a tua noiva, que aguarda pela tua volta, Senhor. Que haja em nós, Pai, o constrangimento de estarmos diante do Senhor para uma transformação total, como houve na vida de Isaías, o teu profeta. E que possamos viver, Pai, o genuíno e o verdadeiro avivamento do Senhor nestes dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Eu sou louco contigo nesta noite, meu irmão. Deus chamando a gente para um particular. Deus falando, vem cá. Eu e você. Deus chamando a gente para um particular. Sabe, nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos de Deus. Deus tem algo a fazer de forma coletiva, mas isso vai acontecer a partir da tua vida relacional, comprometida, envolvida com o plano e o propósito de Deus. Que mensagem poderosa é essa? Essa é a mensagem do travesseiro. Essa é a mensagem que vai ficar remoendo e mexendo em nós ao longo dos dias. Aplaudo o Senhor para a vida do pastor Lucas. Foi instrumento de Deus para a igreja aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.